Mas como é que isso acontece em projetos destes, como acabámos de ver, em que estás sozinho? Tu entras num conflito também contigo próprio, olhas para aquilo que escreveste durante dias e dias e dizes, não é nada disto, vou voltar outra vez ao princípio. Não. Eu acho que talvez a coisa que garante que isso não acontece, que esse conflito não acontece, é quando há convicção e sintonia. E nós temos isso. Nós temos sempre isso. Temos, claro que sim. Sim. Orquestrações por outras pessoas, e nesse aspecto eu pensei, o que é que será que esta pessoa quer, o que é que ela vê? Então, nesse aspecto, quando um projeto parte de mim ou de ti, eu acho que uma pessoa não pode soltar determinadas coisas, porque senão mais tarde vai doer. E se eu provavelmente tive esse meltdown lá, é porque estava a questionar se aquilo seria bom ou não, coisa que não questiono com muitas outras coisas, que nós fazemos juntos, não é? Então há uma espécie de certeza que uma pessoa tem, ok, pois há momentos de dúvida, mas ontem o Bruno estava a ter uma coisa que me bateu muito, que é, não há nada como ter um projeto que me motiva a acordar de manhã. Sim. E eu não tenho isso há um tempo, que é aquela coisa de acordar e dizer, x, vou trabalhar para estar ali aquele tempo. Sim. Quando uma pessoa tem uma coisa dessas, é uma sorte. É maravilhoso, claro. Uma razão, não é? Sim. Estava a pensar nisso. Estava a pensar também noutra coisa que não deixa de ser verdade. Que é quando nós gostamos de determinadas coisas, no nosso caso, nós temos esta paixão muito grande pelo cinema, pela música, nós acabamos sempre por nos conhecer e acabamos por nos unir numa macro escala. Quero dizer, não acho que seja uma coincidência nós termos cruzado, tal como acho uma coincidência nós estarmos aqui no Maia BD e vamos cruzar, vamos estar aqui, vamos conversar. E estão aqui vários colegas que já conhecem os colegas da universidade. E ao mesmo tempo eu penso quanto isto está relacionado com tudo o que nos marcou quando nós éramos pequeninos. Sim. E posso dar um exemplo muito prático. Eu acho que me meti nesta coisa dos filmes porque nós íamos ao Turim, ao cinema Turim, Benfica. Eu e o Marco somos do Benfica. Íamos ver os filmes do Spielberg. Eu lembro-me de me perguntarem o que é que eu queria ser quando era pequenino. Eu queria ser o Spielberg. Não era querer ser realizador de cinema, queria ser o Spielberg. Ia comprar na Bravo por causa dos filmes do Spielberg. E o que é que acontece? De repente, ao longo da vida, vou perceber. Já muito a Bravo compravam-se para ídolos. Obviamente. Mas na altura era o Indiana Jones o 2, então assim aquilo. Mas é mais difícil encontrar fotografias do Spielberg, não é? Era de cima da Fox, era de Morten Harket do Zaha. É verdade. Estás a ver? Eu não, era imagens. E de repente eu penso aqui, e não deixa de ser curioso, estão aqui duas pessoas na sala que conheceram o Spielberg. Sim. Não é giro? E por mérito, não é? Aquela coisa de terem conhecido. Tipo, porquê? Porque têm um amor por estas coisas e a vida levou-os até ali. E não é uma coincidência. É. Tunga, vou fazer outra vez, vai correr mal. Lixaram-me o argumento, bora, outra coisa. De repente, estás conectado e estás cada vez mais conectado com uma herança. Sim. As pessoas que foram, foi este senhor, foi o Bruno Caetano, para quem eu peço um grande aplauso porque nos levou até. Vamos ficar ao mundo. Este macacão aqui, o conheceu na infância. Eu conheci o Spielberg de surpresa, na verdade, porque eu tinha ido a Londres para falar com o Tom Hanks, por causa da Ponte dos Espiões, filme que eles fizeram os dois, e a senhora da Fox entrou na sala e disse, pronto, então agora se levamos a pé até o hotel onde vou falar com o Tom e o Steven, e nós, ninguém estava à espera que tivesse lá o Spielberg. E é um amor de pessoa. Há que dizer isto. Então foi uma conversa. É um tipo. Isto é estranho de dizer, mas o Spielberg é um tipo super acessível. Mas eu imagino que sim. E super humano, porque havia pessoas que queriam filmar aquela conversa que estávamos ali a ter naquele grupo. E ele disse esta coisa maravilhosa que foi tipo: vocês levavam mal se eu vos pedisse para não filmarem e recolherem só o som, se puder ser, e tirar fotografias. É porque vocês vão filmar isto, eu não vou poder beber uma Coca-Cola. E apetece-me muito beber uma Coca-Cola. E se vocês me filmam a beber uma Coca-Cola, a Coca-Cola vai ter de me pagar muito dinheiro. E a gente riu-se. Claro. Acho o Spielberg, claro que sim. E pronto, a conversa foi maravilhosa. Foi maravilhosa porque é daquelas pessoas que tu sentes
que numa outra dimensão qualquer ele podia ser teu patrão. Consegues imaginar? Ele nem que fosse a dizer: ó Marco, tira-me aí umas fotocópias. Consegui imaginar isso. E eu vou várias fotocópias ao Spielberg. Sim. Mas, voltando aqui, eu estou sempre a puxar para isto e estás sempre a desviar, não é? Eu acho que é bonito. Do teu próprio obra. Estamos a ligar a nossa meninice a este. Sim. Mas olha, mas uma coisa que eu acho. O arco narrativo. Claro. Uma coisa que eu acho que nestes dois filmes que nós vimos é que estão aqui dois métodos diferentes de escrever, porque um deles é baseado numa coisa tua também. E tu escreveste, primeiro foi a banda desenhada. Na tua cabeça, aquilo era primeiro uma banda desenhada ou era uma curta, já na sua essência? Assim, resumidamente, eu recebi um convite que normalmente não é comum receber um convite para a escrita de guião. Tenho convites mais na área da música. Os convites de guião, normalmente eu não tenho capacidade, mas houve um que era para a revista Grande. Eu tinha de escrever uma história sobre comida. Eu não percebo nada de. Não sei cozinhar. Foi o Carlos Vaz Marques, não é? Foi o Carlos Vaz Marques. Então, eu estava a pensar numa história sobre comida e apareceu esta. Então, transformei uma banda desenhada e trabalhei sempre com o Juan. E o Juan fez a banda desenhada, que é a história de um tipo que está nos Estados Unidos e que vai à procura de uma tarte de maçã. Assim, resumidamente. Nós estávamos a jantar, mas estas pessoas viram. Então sabem a história. Passou aqui. Coisas aconteceram nesta sala antes de nós entrarmos. Seja como for, o Juan desenha aquilo e manda um amigo dele que é diretor de fotografia. E ele diz-me: Juan, esta imagem do diner que tu fizeste é um diner que existe mesmo, na América, onde ele vive, e está muito mal contado. Não estava a dizer. Então ele disse: se vocês virem até cá, eu arranjo uma equipa e filmamos isto grátis. Quase grátis, tínhamos de alugar o espaço. E a Sandra Faria, que é a produtora com quem nós trabalhamos na Expo, disse: eu ajudo e vamos produzir isto. E assim foi. Foi a banda desenhada que nos levou até ali. Não tinha qualquer plano em fazer isto em filme. Mas foi bonito porque eu tinha muitas saudades de filmar, de estar a filmar. Sim. E ficou um filme incrível, quer dizer, desse traz sempre orgulho nele. Eu acho que o orgulho foi mesmo o inferno em termos de logísticos, porque nós tínhamos 2 dias só, sem pré-produção. Eu não conhecia os atores, tudo atores amadores, não é? Aquela coisa de sabemos que temos de amadores, mas bons. Eles são bons. Eu gosto deste do senhor principal. Mas ele parece o Robert Altman. Está certo, mas a coisa repara, a coisa era muito difícil porque o senhor, não sendo um ator profissional, esquece marcações, esquece dizer 2 vezes a mesma cena. Era muito difícil. Mas mérito do realizador ter conseguido mérito de controlar a coisa. Também da edição. E da edição, sim, claro. Mas agora o senhor tem uma cara extraordinária, porque é uma cara que nos leva logo para ali. É bom. Sem dúvida. E depois fizeste o Lobo Solitário e aí eu acompanhei um bocado a escrita, porque nós temos tendência a mostrar um ao outro. Deves ser a primeira pessoa que lê os guiões, tu és a primeira pessoa que lê o manual de instruções que saiu agora em banda desenhada, apesar de ter sido criado para cinema. Em 1986. Em 1986 também leste o episódio piloto, que depois acabou por não ser bem o primeiro episódio, ou seja, as coisas que estão nesse episódio piloto depois espalharam-se um bocado pela série toda. E o teu feedback é sempre muito bom e muito certeiro. Eu também li, em fase de guião, o Refrigerantes. Refrigerantes e Canções de Amor, que na fundo era um projeto em que tu estavas, nós íamos fazer aquilo os dois. Sim. E ia ficar um filme melhor. Claro que sim. O que é que eu fiz? Eu comecei a ver a tempestade de Cocó que estava a invadir. Porque eu tenho de dizer isto, o argumento era bom. Estão a ver aquela cena que é a boa comédia, tipo Jabá Patal, tipo. Depois editas esta parte. Mas agarraram no guião do Marco e trouxeram tipo um martelo pneumático e 3 lutadores de sumo. Não, a crítica do público. Desculpa, calma. Sim. Estão a ver o que eu estava a dizer de ver aquilo? Eu vi o filme do Marco e eu disse: Xisa. E ele realizar, ele era o realizador daquele projeto. Ias fazer música também. Sim. Ias casar e ias fazer a música. Ia ser o nosso projeto. E o Bruno ia ser o protagonista.
Tudo isto era o projeto inicial do Frisantes e Canções de Amor. Mas depois vários incidentes aconteceram que na altura me fizeram envelhecer para... Eu acho que envelheci uns 10 anos durante esse processo todo, ao ponto em que o realizador do filme, que é bastante mais velho do que eu, na altura eu achei que ele estava mais novo. Acho que ele andou para trás da idade e eu andei para a frente. Mas eu acho que isso foi uma lição preciosa, porque eu vi o guião é mesmo. E eu acho que no dia em que tu pegares no teu próprio guião e concretizares. Lá está, mas para isso é preciso que lá chegares a dizer, sabe lá escrever canções, as histórias de amor. Não, mas foi de facto interessante esse processo todo. Acho que ia ficar um filme diferente, ia ser o nosso projeto, mas entretanto já estou em paz com isso, a um ponto em que eu estou seriamente a pensar em pegar em toda a história da produção do filme e em transformá-la num show de stand-up. Porque eu acho que contar toda a história do que foi fazer aquele filme acaba por ser muito divertido, olhando assim à distância. Claro. Mesmo as partes em que eu ia ainda à loucura, absolutamente. Não só eu, como os atores. Há uma cena no Frisantes e Canções de Amor em que o Ivo Canelas destrói um banjo contra as costas de uma cadeira. Há ali fúria genuína dele. A cena não pedia tanta fúria, mas ele deu tudo. Quando virem essa cena, houve ali muita zaragata, não minha com o Ivo, pelo contrário, os atores foram todos incríveis comigo. Mas foi de certa forma uma lição, mas também a outra lição que se tira disto é que às vezes é muito difícil que as coisas se concretizem como nós queremos, porque lembro que nós fomos a concurso com o teu nome como realizador e nunca conseguíamos o ICA. E depois tu saíste, se não me engano, porque ias fazer o Dog Mendonça e o Pizza Boy, chegou a haver um esboço de fazer isso em cinema, isso é representar isso. E então saíste e entrou o Nova Teles, que ia só produzir o filme, e a partir do momento em que ele entrou, aquilo foi aceito, dado obviamente toda a carreira dele e o prestígio dele como produtor e como realizador. Agora, se era a pessoa ideal para realizar, se calhar não, se calhar eras tu. Se calhar também não era eu, se calhar eras tu, já pensaste nisso? Não sei. Mas de qualquer maneira, eu tenho de ser otimista. Eu acho que este ano, não te diria o ano seguinte, acho que vai haver uma mudança nas nossas vidas. Eu tenho uma pode ser o Euro Milhões de repente. Não, é que e podemos financiar os nossos próprios filmes. A mudança vai ser para pior, não é? Sim. Abrimos aqui para podemos, se quiserem fazer perguntas, claro que comentar coisas no geral, mas... Ora viva. Agora, será que vamos conseguir ouvir? Eu vou passar um microfone para ali. Agora partilhamos este. Sim. Olá, boa noite a todos. Eu já queria agradecer a vossa presença e a minha questão é, uma das coisas que eu mais gosto no Sleep Walk é a influência que filmes como Paris, Texas têm, tanto na cinematografia, mas principalmente na música. E dado que o Sleep Walk, eu já ouvi a banda desenhada e já vi este filme várias vezes, é uma história que de certa maneira é bastante vaga e tem pouco diálogo e assenta muito na narrativa visual. E a minha questão é, de que modo é que isso foi um desafio para ti, conseguir contar a história e transmitir a mensagem da mesma, utilizando pouco diálogo e assentando muito na imagem visual? É uma boa questão, quer dizer, neste caso, obviamente que referiste ao país Texas, mas também um bocado o universo lynchiano, David Lynch, toda aquela América que nós já temos a América impressa no nosso imaginário. Eu adoro histórias da América, adoro. Ainda agora estive a ver obsessivamente aquelas séries da Netflix que são assassinos, chamada I Am a Killer, parece o Escape, um crime, merda. Mas isso leva-me tudo às histórias da América, que nós acreditamos em tudo que se passa lá, é espetacular. Temos uma herança tão grande de histórias. Isto para falar sobre a parte visual, mas também, outra coisa que eu tenho estado a falar bastante com os meus amigos da animação, nomeadamente com o Bruno e com o João, eu tenho um grande
grande fascínio e uma grande inveja por histórias que são contadas sem utilização de diálogo. É muito difícil para mim. Eu estava a discutir isso curiosamente com o João, que é ele sente que a fragilidade dela é escrever diálogos, eu sinto que a minha fragilidade é não escrever diálogos. Então eu fico com muita inveja de pessoas que conseguem contar histórias bonitas, emocionantes e claras, sem o recurso ao diálogo. Acho que não significa que sejam melhores do que as outras, mas é uma habilidade especial. Neste caso eu estou sempre a apontar para aí, ao contrário da segunda curta que eu disse, não, agora vou ver diálogo toda a hora. E aí o objetivo se calhar é o outro, que é trabalhar com atores a sério, que é trabalhar. Que é coisa de todo o desafio de adrenalina por causa do desafio técnico, de saber que os diálogos eram todos feitos em direto, com os atores numas salas, que era tipo feedback, os atores numa sala, toda essa parte. Mas depois em relação ao Sleepwalker era essa a tentativa, era tentar contar uma história que fosse adiando a conclusão, as pessoas percebessem as experiências. Obrigado. Só outra questão agora, para não ser muito chato, que é relativamente. Estão a ouvir? É relativamente ao Lobo Solitário, de que modo é que o facto de aquilo ser gravado num plano de sequência foi também um desafio mais na parte técnica e na parte de direção de atores, e de que modo é que se houve algum trabalho de pré-produção, storyboards para facilitar esse processo? Portanto, no Sleepwalk, eu trabalho sempre com o Juan Cavia, que é um desenhador que também faz a direção de arte. Então, eu até tenho isso aí, na verdade, tenho isso, não sei se está comigo ou não, mas tenho um filme inteiro em storyboard, com diálogos por cima, no YouTube. Portanto, tem a mesma duração, que não tinha tempo de 2 dias, tinha de limpar aquilo tudo. Então, chegava e dizia, é este o plano. Tá, mas eu estou a... Ok, vou chegar aqui. Fico com outra. Obrigado, mano. Estou-me a preparar para as manhãs da comercial. Portanto, não, mas eu quero ser a próxima Wanda Miranda. Portanto, eu vou investir nisto aqui, assim, eu assim. Bem, seja como for. É Wanda Miranda? Não. Vera, é isso, Vera Fernandes, era isso. Wanda Miranda foi tipo em 1948. É verdade, eu conheço a Vera. Eu confundo nomes começados por ver, uma coisa que eu tenho este problema. Entendo isto que o Lobo Solitário, sim. Houve uma coisa que foi espetacular na minha vida, que foi perceber que o Adriano, no primeiro ensaio, tinha aquilo tudo memorizado. Tipo máquina. Foi uma diferença. O desafio técnico, obviamente, que existe porque estás a fazer takes longuíssimos e a partir do momento em que cortas um take tens de voltar tipo 18 minutos para trás, é uma seca. E é muito tenso, mas por outro lado estávamos todos assim a dar as mãos. Na verdade, eu digo aqui que o filme tem batota, porque nós tínhamos mudado de rig, isto é, tenho passado de steady para a dolly, e queria mudar o sentido da dolly também. E eu percebi que, aprendi, lá está, que a dolly não pode fazer isto e voltar para trás, só pode andar numa direção. Tu já sabias isto? Não. Não me vou dar, porque eu sempre imaginei, ok, aqui voltamos para trás. Não dá. E depois, também imagina, será que fazemos tudo com a steady? Não, porque a steady começa a tremer e eu queria que fosse limpinho no início, só no final é tremer. Então nós mudamos de rig. Curiosamente, poucas pessoas adivinham o sítio onde mudamos de rig. Há uns que parece que é, mas depois não é. Parece que é, mas não é. Mas já que disseste agora. Não, parece que é, mas não é. O quê? Gosto de satisfação. Gosto de satisfação. Xiça. É muito tarde, eu estou acordado desde as 6 da manhã. Agora começam as luzes a fundir. Já. Vou só tentar mais uma vez então. Tu arrancas tu com a... Parece que é, mas não é. Toda a gente acordou às 6 da manhã. Mas eu não lembrava nada que o primeiro verso dessa música é. Se vá, escolhe e sentar. Sim, é a sua composição. Brasa é a bebida que aquece o coração. Continua. Como assim?
Só te lembravas do. Se várias É muito mais complicado. Pois é. Sim, é isso. O desafio de fazer tudo em plano de sequência. Foi esse. Mas havia mais outra parte da pergunta ou não? Pois, e a Gabi estava em stress máximo porque nós tínhamos de passar pelo vidro e aquilo implicava uma coisa de efeitos especiais, que é, se nós mudávamos o take, tinha de se rearranjar a mesa toda para ficar exatamente igual. Foi um stress. Mas foi um stress bom. Porque a parte da motivação era conseguir. Porque, está tudo ligado, no videoclipe dos Municipal eu queria fazer em plano de sequência e não consegui. Porque não dava. Eu lembro quando estavas a escrever o Lobo Solitário, se não me engano, tu chegaste a pensar em fazer na comercial, não era? Mas eu acho que fizeste bem, foste para a rádio de Alenquer, não é? Filmar. Onde é que, qual é a rádio? Eu fui para a Rádio Voz de Alenquer gravar conversas, porque eu queria, as conversas são conversas verdadeiras da rádio, tirando obviamente a acusação, mas são conversas reais que eu tenho gravadas. As coisas que nós ouvimos hoje. As senhoras são reais, palavra por palavra. Então eu gravei isso na Voz de Alenquer, mas o espaço da rádio não dava para, por exemplo, passar através do vídeo. Então nós construímos um cenáriozinho que é onde ele está dentro, daquele cubículo. Só que a Sandra Faria, que é a nossa produtora, disse: eu arranjei um sítio para vocês construírem aquilo. Então levou-nos a uma gara, que era uma antiga alfândega, em Alverca. Então de repente chego lá e vejo aquele corredor e digo: nós temos de aproveitar, este corredor é lindo, nós arrancamos aqui. Porque a ideia da curta era ter só um decor, só um ator e um só plano. Era isso. Então, depois tudo o resto foi tipo. Foi sempre acrescentando à medida que víamos. E de repente nós tínhamos de estar a construir, mas todo aquele corredor era lindo e estava feito, não tinha trabalho praticamente. A última coisa que eu tinha a dizer é como não há um corte, não há um storyboard que fiz, e também tenho isso. Tenho o maior prazer depois em mandar, porque é divertido ver que sou eu e os meus amigos a coreografarmos aquilo com o telefone, tem o filme inteiro, plano por plano. Não, plano não é por plano. Mas acho que há um videozinho Claro, eu tenho isso que é, sim, há um muito pequenino, mas depois tenho a curta inteira em privado, que é o que eu mostrei ao diretor de fotografia e disse que isto esteja exatamente aqui, para a câmara, quando ele diz qualquer coisa, está naquele sítio. Por último, estou a falar muito, mas porque inicialmente eu tinha toda esta coisa de andar pela sala, durante os telefonemas, mas de repente chegas lá e percebes que tu queres estar sempre a apontar para o Adriano, que é o que funciona. Se estás a fugir dali, é isso. Então, foi coreografado até ao mínimo detalhe, mas sem storyboard, foi com o que eu falo.
Então, esta conversa hoje foi inicialmente motivada pelo lançamento do Alto da Barca do Inferno, com o argumento de João Miguel Ameiras e desenhado pela Joana Afonso, e como parte da coleção dos clássicos da literatura da Levoar. Esta é uma coleção que tem tido um sucesso considerável, já vai na terceira série, acabou agora a terceira série, portanto, até agora foram 3 séries de 10 volumes, se não me engano. Não, a segunda. Esta é a segunda? Ok. Não? Não é a segunda. Pois, pelo amor de perdição e os maias saíram. Então, mas a primeira tinha mais de 10 volumes, acho que sim. A primeira tinha. Foi essa a minha coisa. Na verdade, no fundo, foram 20 ao longo de 2 anos, mais esta série de 10 este ano. E a editora. Não, a primeira foram 14 e agora mais 16. A editora, no caso a Silvia Reis, que é a editora da Levoar, decidiu praticamente desde o início que queria ter clássicos da literatura portuguesa e, se possível, que fossem desenhados e autorados por autores portugueses. Não foi possível na primeira adaptação, porque foi um bocado em cima da hora e ela conseguiu convencer o nosso amigo Canizales a fazer a adaptação gráfica dos Maias. A seguir houve um segundo volume de autores portugueses, também com argumentos de João Miguel Ameiras e design do Miguel Jorge, e agora a encerrar esta última série, o volume da Joana. De uma certa maneira, é uma grande oportunidade de dar a conhecer não só obras da literatura portuguesa, mas autores contemporâneos de banda desenhada. E algum sucesso que essas adaptações tiveram dentro da coleção, isto é, comparados até com os livros dos outros autores que são essencialmente autores do mercado europeu ou franco-belga, o sucesso dessas adaptações fez com que a editora tenha tomado recentemente a decisão de lançar uma coleção com um número ainda não 100% definido de volumes, de só clássicos da literatura portuguesa e ou lusófona, portanto está-se a estudar a possibilidade de integrar um ou outro tipo de autores africanos de língua portuguesa ou brasileiros, e desenhados por autores, esperamos que essencialmente portugueses, mas também, possivelmente, autores da lusofonia. Antes de falarmos destes 2 livros, que foram os primeiros, penso que damos a palavra ao João Miguel e à Joana, porque como este é o livro mais recente, que saiu há pouco mais de um mês, diria, não é? E que ainda está na sua fase de lançamento, e portanto deixo que vocês apresentem o vosso volume agora. Antes de mais, boa tarde a todos. Este convite para adaptar o Alto da Barca do Inferno surgiu depois de eu ter feito uma edição com o Miguel Jorge e da experiência ter corrido bem, tanto em termos comerciais como em termos do produto final, e a Silvia queria, nesta segunda série, meter mais um título. A ideia inicial dela até era meter os Lusíadas, mas eu disse-lhe, textualmente, deve ser, mas é doida, os Lusíadas em 48 páginas, nem penso. E então, entre as alternativas, havia o Alto da Barca do Inferno, que não só era uma peça de teatro, portanto, sem muito texto, ou seja, perfeitamente
fácil de meter em 48 páginas ou 46 páginas de livro. E também era um trabalho que a própria Joana era fã, portanto isso ajudou muito, porque uma das coisas que a Silvia queria era que este último livro fosse desenhado por uma mulher. Entre as várias que lhe propusemos, ela escolheu a Joana Afonso, e bem, e começámos então a trabalhar nesta aventura. E se calhar deixa a Joana contar. Sim. Como é que a coisa foi? Olá. Sim, foi um convite, desde isto entretanto surgiu aqui esta apresentação, mas se não houvesse apresentação, conseguem se torcerem um bocadinho, conseguem ver ali coisas. Mas basicamente houve este convite de olha Joana, temos aqui o Alto da Barca, e eu, se calhar sou capaz de gostar disso. Era uma obra que eu tinha gostado particularmente de estudar, também porque houve sempre muito, sendo uma peça, havia a parte de ser bastante descritiva, e foi para aí o meu primeiro teatro que fui ver, foi provavelmente aqui o Alto da Barca, e tinha este imaginário muito rico, e eu lembrando, mas isto tem personagens bastante caricatas e tudo mais, eu provavelmente vou-me divertir bastante a fazer isto. E assim foi, portanto, nesta primeira fase foi bastante bom a parte do, ok, eu tenho de idealizar o diabo, o anjo e todas estas personagens, que me deu bastante gozo de explorar. Aliás, o que nós fizemos primeiro foi mesmo as personagens. Sim. Eu fiz o DPC de voltar a ver no fundo estudar a lição, porque ok, eu tinha mais ou menos a noção do Alto da Barca, mas depois, ao depois investigar a parte das personagens, vi que ok, eles têm acessórios específicos, coisas específicas, que também me ajudaram depois na parte de fazer as personagens em si. E depois a partir daí, depois aqui o João foi-me dando a adaptação dele e as páginas, e à medida que tínhamos as páginas, comecei a fazer a parte dos layouts, mas antes disto ainda havia a parte também gráfica logo inicialmente da folha do rosto, onde havia a abordagem do... explica melhor aqui esta parte. Pronto, o original do Alto da Barca do Inferno tem uma folha de rosto a explicar exatamente o que é a peça. Mas que não é propriamente, não sei se temos imagens, mas não é propriamente muito atraente. Eu lembrei de fazer uma coisa mais interessante, pegando um bocado nas gravuras, tipo do livro de Horácio de São Manuel, fazer uma coisa com mais cor e pronto, está aqui. Sim, Se ali em cima está a folha de rosto original, ao lado está uma imagem do livro de Horácio de São Manuel. E o modelo que eu dei à Joana foi precisamente do livro de Horácio de São Manuel. E pronto, e essa folha de rosto foi sendo... Foi sendo trabalhada de inspiração. Sim. E depois... Com pequenas alterações, as figuras diminuíram um bocado também, o tipo de letra também foi alterado, mas pronto, o resultado final, quem se esticar consegue ver. Sim. A versão original e depois a versão final, sim, já mais próxima daquilo que eu tinha. Houve sempre estes reajustes, também estes diálogos entre ok, tenho esta ideia, o que é que pode ser modificado ou enfim, ganhou-se bastante com este tipo de diálogo. Aleluia! Fez luz, fez a apresentação. Mas pronto, teve, já agora ver se consigo, exato. Passou daqui, que fez parte da inspiração, depois a fase de esboço, a fase dita da linha final, depois a fase colorida e depois a fase com os rearranjos, que também teve uma paleta também um pouco mais
rearranjada e pronto, sendo esta parte final depois a partir destes diálogos. Pronto, estas são as partes das personagens que estava a falar anteriormente. A questão do diabo, se era mais animal, se era mais humano, se era mais feminino, se não. Mas depois acabou por ganhar o diabo, pronto, que sim, acaba por o mais ficar feminino acabava por ficar muito parecido com o anjo, não havia tanto aquela dicotomia entre o anjo e o diabo. A nível da planificação, pronto, o que eu dei à Joana foi uma planificação relativamente livre, apenas com a definição dos diálogos que entravam em cada página, que era para aquilo caber tudo nas 46 páginas. Mas depois ela teve liberdade, no meio do caso, de arranjar a página como queria, depois eventualmente, em alguns casos em que eu tinha uma ideia para uma página, dizer, olha, experimenta fazer isto, eu vou experimentar ou não, também com liberdade, normalmente até acabou por. E a grande vantagem deste livro em relação ao Amor de Perdição, que foi outro que eu adaptei, é que o Amor de Perdição aconteceu imensas coisas. Portanto, eu para conseguir concentrar a ação em 46 páginas, neste tem que ser 48, tive que deixar muita coisa de fora. Aqui não, aqui podemos dar ao luxo de ter uma página dupla, abrir sem texto, sem nada, e no fim ter umas 4 ou 5 páginas em que se percebia que eles estavam a assistir a uma peça de teatro. E agora imagina os maias. Agora, é o presidente do Canizales, que é um autor colombiano, mas radicado em Espanha. ¿Há quantos anos vives em Espanha? Desde o 99. Mais de 20 anos. E foi o primeiro álbum que saiu na coleção que adapta um clássico, mas agora aqui o processo foi não só mais complicado, porque não é como no Alto da Barca do Inferno, estamos a falar de um romance com 400 páginas, para adaptar em 44, 45. Mas, e o processo foi diferente. Eu vou perguntar ao Canizales para ele explicar como é que começou a trabalhar. Eu intervi no livro mais para adaptar os textos, ir ao texto original, encaixar os diálogos, etc. e fazer pequenas sugestões. O Canizales vem da ilustração infantil, talvez mais desse universo, e na altura o livro, quando saiu, surpreendeu um bocado pelo visual que dava, que é muito distinto daquilo que a gente imagina que são os maias. Mas na verdade o livro teve muito êxito e muito boa crítica, porque por mais que seja diferente em termos de imagens daquilo que a gente imagina na nossa cabeça, mas são figuras mais cartunescas, etc., penso que o trabalho que ele tem de usar simetrias e designs que completam páginas duplas inteiras, alternadas por páginas mais clássicas com algumas vinhetas, criou um livro que visualmente é muito bonito e com umas cores muito bonitas. Te pregunto, cuando Silvia te ha propuesto de hacer un libro que me imagino que no conocías. Sí, no lo conocía. ¿Cuál ha sido cómo has abordado el problema? ¿Cómo has empezado a trabajar en eso? Bueno, pues era un reto bastante grande, porque lo primero que hicimos fue conseguir una versión en español de la novela, y eso era un libro como así de gordo. 400 y tantas. No, eran más, como 700. 700. Entonces, primero era pues como empaparme de toda la historia. Estuve haciendo también investigación acerca de qué producciones se habían hecho, y descubrí que había una película, que había una telenovela. Entonces, bueno, intenté no dejarme influenciar demasiado de estas producciones, como para que no fuera una adaptación de la película o de la novela al libro, sino que fuese el libro, pero sí algunas cosas las miré para tener a veces alguna comprensión más amplia de algún evento o algún suceso, pero sí que era fue un reto muy difícil hacer esta adaptación. E ele é que pegou no livro e dividiu os acontecimentos principais, e olvidando decenas de cosas importantes, claro. Claro. Es que era imposible hacer, digamos, como una
calcografía del libro a la novela. Entonces, Y por eso tiene un ritmo que não é aquilo é sempre a andar na banda desenhada, porque em 44 páginas há saltos muito rápidos de narrativa y coisas. Sí, hay que tener en cuenta que Osmaya cuenta varias generaciones y entonces va con mucha tranquilidad, contando muchos detalles, muchos pequeños sucesos, luego al siguiente miembro de la generación, al otro miembro de la generación, entonces todo esto son transiciones suaves, pero aquí es que teníamos además que de reducir el número de páginas de 700 a 44, teníamos también que incluir no solo palabras, sino imágenes. Entonces, tenía que hacer como una disección e ir a lo más esencial. Y en un tiempo... También estaba, digamos, la presión del tiempo en que tenía que estar un poco de trabajo para él. meses, não? Sim, foi infelizmente, acho que é um exemplo para todos os álbuns da coleção. Infelizmente, os prazos nem sempre são. Estamos a falar de álbuns que foram produzidos em meses, 5, 6 meses, o que é espectacular. De hacer una cosa de ese calibre. Y que también el mundo no se detiene para que hagas un proyecto. Entonces, no es que todo se ponga en pausa y no te esperamos, no. Hay otras cosas que vas haciendo y que la vida sigue sucediendo mientras estás haciendo ese proyecto. Entonces, al final no es solamente el reto de hacer la adaptación, sino también el reto de encontrar el tiempo para tener siempre como la inspiración y la disposición. Exige un cierto tipo de disciplina. Porque Joana también tiene su day job. Es profesora en las Bellas Artes. E que tipo de disciplina é que isso se impõe para ti? Tu, na tua cabeça, pensas, não, tem que ser X pranchas por semana, não posso atrasar. Como é que planificas isso? É um pouco por aí. Eu fiz um calendáriozinho de, ok, eu tenho que fazer, eu fiz contas, quantos dias é que tenho e quantas páginas é que tenho que fazer. E depois, pronto, eu dou aulas, mas depois também tenho outros projetos freelance. Trabalho de ilustração. Então, houve uma altura até que eu tive que interromper, tinha que ter um mês em que não conseguia trabalhar nisto. Então foi uma estafa até ali, mas sabia que tinha que fazer um calendário para depois a coisa bater certo. Mas basicamente é disciplina, porque muitas das vezes não há motivação. Apesar de ter gostado bastante fazer este trabalho. Não, mas a Joana nesse aspecto é uma máquina, eu costumo contar sempre isto. Começámos a trabalhar, depois eu obviamente não havia tempo para fazer o argumento todo, eu-lhe mandando assim as 10, 12 páginas de cada vez. As primeiras 10, 12 páginas que eu lhe mandei, sei que acabei de eles escreveram, tipo 11 da noite, uma terça-feira. Mandei por mail e assim às 10h30 da manhã tinha os layouts das 12 partes. Aí percebi que tinha que acelerar aquela para ter sempre com coisas para trabalhar. Já tínhamos essa experiência muito positiva com a Joana no projeto Garantir Cultura, porque ela... já agora, se me é permitido dizer, pronto, a coleção dos clássicos é uma das coleções que tem vendido melhor em banda desenhada em Portugal. Dito isto, agora a gente já sabe que os títulos dos autores portugueses, há outros que vão parar aos tops da FNAC, por exemplo. Mas até que ponto é que também é satisfação veres que o teu livro tipo, entrou diretamente no top das vendas da FNAC? Porque sí, el tuyo también. Porque la colección se vende muy bien y algunos otros han llegado al top de los 10 más, pero los que adaptan portugueses todos llegaron. Y el de Joana es así. Qué bueno. Foi muito bom. Não estava nada à espera, mas dá-me uma leve esperança de se calhar até mais BD pode vir a estar nos tops. Não precisam de ser adaptações, provavelmente esta questão da adaptação de ser algo que é próximo a muita gente pode ajudar, mas dá-me aqui esta esperança de será que um dia o pessoal vai começar a ler mais BD? Mas atenção, houve aí umas semanas
que nos tops da FNAC, nos tops gerais, chegaram a estar 5 livros de banda desenhada ao mesmo tempo. Porque saiu o do Manara, o One Piece. Sim, mas isso os mangás e tudo mais é mais comum isso acontecer, mas BD portuguesa feita por portugueses. Vou só falar um bocadinho do Amor de Perdição. O Amor de Perdição. Este livro com a Joana foi feito muito rapidamente, o Amor de Perdição ainda foi mais rápido, porque originalmente a ideia era o Canizales adaptar também o Amor de Perdição, mas ele chegou à conclusão que não tinha tempo de fazer os dois, de maneira que eu falei com o Miguel Jorge e fizemos o livro em 3-4 meses durante a pandemia. Foi assim no Reino com 2 coloristas para a coisa ir ficando, ir sendo feita à medida que ele desenhava, que teria alguém a colorir, portanto acabou por ser aquele que teve menos tempo para ser feito, em termos de cores, acho que se sente um bocado, mas mesmo assim estamos bastante satisfeitos com o Sim, eu até diria, e acho que nessa nota, antes de deixar que se alguém tiver alguma pergunta, eu diria que dentro da coleção os livros que adaptam clássicos portugueses estão na parte de cima da média da qualidade dos álbuns, sem dúvida nenhuma. Okay? E portanto, se alguém tiver alguma pergunta, estamos no fim do nosso tempo, se quiserem fazer alguma pergunta sobre o trabalho ou sobre a coleção, se for. 4 minutos. Não, convém-se dar tempo para o pessoal. Quem falar agora, acabarem-se para si. Exato. Ok, Você não sabe, supostamente amanhã chove. Ok. Mientras tanto puedo comentar algo del trabajo, y es que, por ejemplo, mi aproximación al cómic, como tú has mencionado antes, viene de la ilustración. Entonces, por ejemplo, uno de mis grandes objetivos casi siempre es evitar la línea de contorno, porque en el cómic casi siempre está la línea de contorno como un elemento fundamental. La línea de viñeta que fecha tu cuadrado. Y el dibujo también, sí, el dibujo que está todo marcado por líneas. Entonces, tradicionalmente se han a veces establecido, sobre todo en el cómic americano, que hay quien hace la línea, hay quien hace el color, luego hay quien hace la rotulación. Entonces, cuando hago línea me siento como que estoy en esa dicotomía y prefiero evitar la línea. Entonces, esto también lleva, no sé si es más trabajo, pero lleva, digamos, como una aproximación diferente. Entonces no es que hago la línea y luego doy color, sino que es un proceso donde está todo híbrido. Entonces también el manejo del tiempo es diferente. Y también rompes mucho con el visual de las viñetas. Tú haces, por ejemplo, tienes un medallón con los personajes hablando, pero hay círculos dentro de que son viñetas, pero no viñetas tradicionais como este que vocês veem aqui. Ele depois distribui as vinhetas, vão contando à volta de páginas em que ele cria uma simetria com 2 diálogos importantes dentro de um círculo e depois os acontecimentos todos os outros à volta. É uma abordagem muito diferente, mas este livro visualmente é bastante original, não tem muito a ver com aquela banda desenhada quando ele TV o normal, não é? Sí, y eso también venía un poco derivado del arte de la época en la que sucede la obra. Con los cuadros. Sí, como por ejemplo, bueno, a finales del 19 y principios del 20, con ilustradores y diseñadores gráficos como Musha, por ejemplo, que tienen todas estas ornamentaciones y de ahí surge. Ok, acho que já não temos tempo. Sim, muito obrigado por aqui estarem connosco. Nenhuma nem outra é, na verdade, uma antologia, mas eu penso que não é propriamente o propósito deste encontro falarmos agora sobre o que é que esses termos significam. Eu começava se o André Oliveira não se importar de falar da Umbra, precisamente. A Umbra, como vocês sabem, é um projeto editorial orquestrado aqui pelo Filipe Brancho, um autor veterano da banda desenhada portuguesa, e que consiste sobretudo numa publicação mais ou menos irregular, em que cada número tem um número de histórias autoconclusivas. Normalmente tentamos que sejam histórias relativamente, como é que eu ia dizer,
legíveis, que exploram géneros relativamente conhecidos, ficção científica, weird fiction, horror, se bem que uma das coisas que nós temos notado é que, por força das vicissitudes das colaborações, já começa a haver alguma mutação no tipo de géneros ou humores até que a revista, que a publicação permite. Eu digo publicação na revista porque às vezes não é um tema que o Filipe quererá abordar de certeza absoluta. Alguns dos últimos números foram feitos à base de campanhas de crowdfunding. Como vocês sabem, publicações regulares ou irregulares em Portugal não são muitas vezes sustentáveis e o crowdfunding permite, digamos assim, encontrar clientes antes da existência, garantindo pelo menos a sobrevivência económica dos projetos. E também revela algum interesse da parte dos clientes, leitores, fãs deste trabalho. Se calhar podemos saltar, acho. Vamos falar de... Eu sou o moderador, portanto, senhor editor, faça favor, faça a filtração. Eu controlo-me. Curioso, Tem que ser operativo. Então pronto, vou continuar dentro do mesmo tema, a falar sobre a Umbra. Há o tema da ficção científica, não é o tema que eu relaciono mais comigo, porque não tem a ver muito com as minhas referências. Quando nós gostamos muito de ficção científica, há um caráter nostálgico, víamos séries ou líamos determinados autores. Nunca foi uma referência para mim, mas gosto do projeto. Acho que este tipo de publicações fazem falta porque nos permite ver, ser um pouco um mostruário de alguma banda desenhada que se faz por cá, ou alguns autores estrangeiros também, e portanto fiquei muito contente e agradecido pelo convite, e então tentei dar um pouco uma volta ao tema da ficção científica e trazer um pouco daquilo que seria a minha temática autoral para aqui. Eu tive a sorte de trabalhar com a Rita, que tem um trabalho espetacular, e convido-vos a conhecer o trabalho da Rita Alfaiate. E fizemos uma história que é um pouco ambígua, ou seja, pode ter uma componente de ficção científica ou não, dependendo de algumas soluções, alguns significados que nós possamos atribuir a coisas que acontecem. É um pouco isso que eu gosto de trabalhar, porque me permite abordar temas que me são caros. Neste caso, o tema da paternidade. O meu avô, o meu pai e eu, uma relação as relações e a relação que acaba por englobar estas três situações, este triângulo, e foi isso que eu quis abordar na história Nick, que fiz com a Rita, e portanto foi um gosto e foi a minha forma de colaborar com a publicação. Agora se calhar deixo também que a Rita diga qualquer coisa sobre a história. Não sei se preciso do microfone, eu falo um bocadinho baixo, mas se não ouvi bem. Pronto, quando me convidaram para o Umbra eu fiquei muito contente, porque é um género que eu gosto imenso, é a ficção científica. Também não sou aquela fã de ficção científica de naves espaciais e pronto, aquele universo Star Wars ou Star Trek, não sou assim grande fã disso, mas gosto do género do Blade Runner, do Alien, assim que mistura um bocadinho o terror e aquela perspectiva um bocadinho mais filosófica também. E quando me convidaram e me disseram que eu ia trabalhar com o André, também fiquei muito contente. Pronto, já és um documentista, é super bom naquilo que fazes e para mim foi uma honra poder trabalhar contigo e trabalhar no Umbra. E como o André vos disse, eu também não sou assim a pessoa mais indicada para falar da história, mas o que eu gostei da história foi realmente conferir à ficção científica um bocadinho de slice of life. Aliás, eu acho que é mais o contrário, não é? É um slice of life aí com um toquezinho de ficção científica, de mistério, e deu-me bastante gozo de desenhar e pronto. Permite também, quer dizer, trazer um universo mais alargado àquilo que são as temáticas que a revista aborda, ou seja, haver várias perspectivas sobre ficção científica. Num livro que segue um propósito único, através do argumento, acaba por ser uma vitória só por si. E a qualidade do trabalho também acabou por ser, a meu ver, bastante acima da média, vamos dizer, ou seja, quem estava envolvido estava verdadeiramente envolvido, não só na forma como se empenharam no trabalho, mas também na forma como a gente se encontrava para fazer pré-produção e
era um espírito de facto, era e é um espírito de amizade que se vê um pouco depois no livro também, não é? Eu como autor, em que muitas das vezes o ambiente profissional acaba por atrapalhar um pouco a forma como a gente se debruça sobre as coisas, não é? Principalmente no mercado americano, em que as coisas são de uma velocidade completamente diferente. Este tipo de projetos muitas vezes acabam por nos fazer ligar aquilo que é mais essencial ao que é o fazer, não é? Que é o fazer em love, em fazer para ter qualquer coisa que nos faça projetar no presente e no futuro. E isso também acaba por levar a mensagem do Ricardo, que é um amigo nosso, um artista, também fazia banda desenhada, fazia muitas coisas, era multidisciplinar, que acabou por falecer em 2019, acaba por ser o último testemunho, não a última BD que ele fez, mas a última BD publicada que ele acabou por fazer, num seio de amigos, que acaba por ser uma história bastante positiva nesse aspecto, não é? E o livro continua a passar a mensagem dele, e quem quiser, através do livro, através dos autores, pesquisar também o trabalho do Ricardo, fica aqui um testemunho. Posto isto, a história não é uma história sobre a amizade, não é uma história bonita. É uma história, é uma narrativa que tem alguma crítica, também tem partes da ação, tem a ver com a religião e sobre a sociedade do espetáculo, e é, enfim, não é pretenciosa, mas acaba por ser um pouco metafórica e é uma narrativa com alguma fantasia. Mas de facto são coisas que nós gostamos de fazer, eu gosto de escrever, vocês gostam de desenhar, e então fizemos este objeto que acaba por conciliar todas estas intenções, e pronto, e é com alegria que voltamos a partilhar convosco. Tem um prefácio de Barros Sivot, que é também um argumentista polaco, e tem uma também faz parte um pouco do grupo que conhecemos, muitos de nós conhecemos desde 2010, quando houve a conexão Portugal-Polónia. Fez todo sentido. E há um pequeno parado, uma apreciação do Alex Scott, que é um argumentista de banda desenhada que eu admiro particularmente. Portanto, isto é tudo muito grande para mim. E foi com um amigo partilhamos. E deixa-me só dizer uma coisa, que é, do ponto de vista artístico, este livro tem também uma vertente que acho que é interessante, principalmente nos dias de hoje, que acaba por haver uma tendência de aglomerar os estilos e encaixotá-los em projetos diferentes, e este livro, de facto, apesar de sermos amigos, os estilos são todos completamente diferentes, são técnicas diferentes, e também tem essa mais-valia que é ser um livro que é uma história dividida em capítulos, mas cada capítulo tem uma abordagem autoral sob a mesma batuta da história, do argumento. E isso, para mim, como autor, acho que é um sítio que começa a ser relativamente raro, não é? Não há assim muitas edições dentro num aspecto assim mais comercial, não é assim uma coisa muito comum. E para mim, como autor, é sempre um prazer fazer este tipo de coisas. Por isso, obrigado, André. André, deixa-me fazer uma pergunta. Eu se calhar pedi ao público, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor façam. É sempre muito mais interessante quando o público tem uma pergunta a colocar. Não sei se alguém já tinha alguma coisa preparada. Não? Tem 1 minuto para passar essa vergonha e para fazerem perguntas, mas pensem. Mas eu ia fazer uma pergunta, que é uma pergunta daquelas de cracacá que nós discutimos muito, mas acho também é interessante falar, ainda por cima porque estamos precisamente aqui num conjunto de pessoas que escrevem necessariamente não sabendo desenhar para outras pessoas, com vários autores. Também temos aqui artistas que trabalham a solo ou em colaboração. Eu começava pelo André, só se dentro do livro, apesar da história, por exemplo, que o Coelho foi escrita numa circunstância diferente, mais tarde, etc., mas se tu alteraste de alguma maneira, a resposta é sim, mas se alteraste a maneira como escrevias conforme o capítulo ou o artista com que ias trabalhar, mesmo os separadores até, por exemplo. Sim, porque a parte da estrutura da história, ou seja, quais é que seriam os capítulos e qual é que seria o artista que iria fazer cada capítulo, já estava definido a priori.
Nós também fizemos uma coisa engraçada que foi uma grelha para que cada personagem fosse perfeitamente reconhecida ao longo da história, em que cada um colocava a sua abordagem dessa mesma personagem para que houvesse traços comuns. Isso aconteceu, mas a nível de storytelling tentei manter sempre uma coerência para que não houvesse uma diferença abismal entre cada capítulo. Mas acho que eles são tão bons, ou seja, eles têm um story, cada um deles tem um storytelling evoluído. E as coisas, mesmo que não tenham muitas vezes seguido exatamente o script, tenha havido umas alterações, eu lembro que no nosso caso houve, as coisas correram sempre de forma a que o livro tenha uma unidade, seja uniforme. Isso era importante e acho que ficou bem conseguido. Mas sim, isso acaba por acontecer sempre, não é? Acabamos sempre por nos adaptar ao traço do gostador. Não é grande, é pequenina. Chega lá, está vazio. É com o pé do cima do não sabe. Essa sonhei. O meu filho. Entrei aqui. Não gostou tanto. Exato. Pronto, não é. Desculpa por este pequeno momento familiar. Descarregar aí. Não, acho que só aquele é que funcionava. Pelo menos comigo. Boa tarde a todos. Ok. Obrigado por estarem aqui para falarmos um bocadinho sobre o Portrait da sua família, que há uns anos uniu Nuno Marco e Luís Louro em torno de uma banda desenhada. Podem. E para começar, beijar à noite. quem é que teve a ideia desta colaboração? Eu falava, mas não tenho microfone. Está a pescar, dá aqui uma coisa a pescar, mas não dá som. Esta ideia surgiu. Agora estás a falar com dois, Não, está morto. Sou eu que avario estas coisas. Boa tarde a todos, primeiro de tudo. Esta ideia surgiu numa tertúlia em que o Nuno foi homenageado, eu estive lá e o Nuno na altura não conduzia e eu tive que lhe dar boleia para casa e a caminho de casa começámos a falar de vários temas, entre os quais o porco, e na altura eu sugeri, olha, eu estou sem vontade de estar a pensar na história nova, mas apetecia-me desenhar. Tu eras a pessoa ideal para fazer, tens um tipo de humor muito parecido com o do Corvo, eras a pessoa ideal para fazer. Mal sabia eu que me ia arrepender 1000 vezes desta ideia. Não, é que isto pode parecer piada, mas não é. Eu consigo ligar isto. Ok, está a funcionar. A história dos e-mails que vem no livro é verdadeira. É a mais pura verdade. Som é que funciona de cada vez. O que acontece e o que aconteceu naquela altura, já agora a tertúlia era uma das tertúlias organizadas pelo saudoso Geraldo Zelino, e eu lembro-me que ele era muito entusiástico em pifou. Só funcionam de cada vez, será? Para não dar. É isso. Eu estava a fazer na altura o A Vida em Marco, aqueles cartoons, aqueles rabiscos um bocado sobre reflexões da vida que saíam no inimigo público, e o Geraldo Zelino meteu na cabeça que aquilo era banda desenhada. E eu dizia, não é, isto é indigno para as pessoas que fazem banda desenhada dar esse, não é isto que eu faço, isto são rabiscos que eu podia fazer, se calhar numa toalha de mesa de papel, são desabafos que eu faço assim, toscos e a correr. E ele dizia, não, isto é sequencial, e a partir do momento em que é sequencial, é uma história que está aqui a ser contada, isto é banda desenhada. E então levou-me para essa tertúlia, no restaurante de Gina, lembro-me o Bruno Caetano agora, e eu lembro-me que estava a sentir-me super desconfortável. Por um lado, havia pessoas muito simpáticas como o Luís Louro, havia quem estivesse mais cético sobre a minha presença lá dentro, e havia uma estranha tensão no ar, mas o que é certo é que depois houve essa boleia a seguir, e eu fiquei muito honrado também por conhecer a obra do Luís Louro já há muitos anos, e portanto fiquei naquela de, meu Deus, mas este homem quer que eu escreva uma história, mas pronto, e assim aconteceu. E de facto eu tenho a tendência, agora se calhar consigo organizar-me melhor na minha vida, mas eu tinha a tendência para aceitar tudo ao mesmo tempo, muita coisa. E eu acho que te avisei na altura, atenção que eu estou a fazer mais coisas, tenho a rádio, tenho isto, tenho aquilo, e portanto isto vai ter que ser feito assim pelo meio dos buracos da chuva, mas o que ele não esperava é que houvesse tantos buracos, ou tanta chuva pelo meio dos buracos. E então a coisa foi longa, deu muito gozo, na verdade, ir vendo aquilo a nascer, a história a nascer, mas de facto toda aquela troca de e-mails que o Luís decidiu em boa hora pôr no livro retrata bem
todo o processo, que eu não sei quanto tempo é que demorou todo o processo. Como é que foi? Mais de um ano. É pouquinho. Deve ter sido mais de um ano. É pouquinho. Aliás, o Nuno ontem disse uma piada, uma daquelas piadas patéticas dele. Que eu antes tinha uma cabeleira afro e fiquei careca por causa dele. Mas não anda assim tão longe da verdade. Tinhas mais cabelo, legal. Quando acabámos o álbum, a dada altura eu olho para o espelho e vejo um indivíduo acabado, de cabelo branco, e pensei, bom, eu vou-me suicidar. E vou fazer o Nuno sentir-se culpado e vou-me suicidar do telhado da casa dele. Só que ele morava numa vivenda, portanto não ia dar grande resultado. Torcias um pé no máximo. Exatamente, e então o que é que eu pensei? Vou ter que me redefinir, vou ter que fazer um reset e rapei o cabelo desde aí. E não foi coincidência, porque desde aí nunca mais deixei crescer o cabelo, porque acho que me traz lembranças dolorosas. Foi aí que decidiste deixar a banda desenhada? Exatamente, exatamente. Ora, isto há uma coisa muito pertinente. Depois desse álbum, curiosamente, tive 7 anos sem fazer banda desenhada. Meu Deus. Muito obrigado, Nuno. Já viste? Não, isso agora fora de brincadeiras, cheguei a um ponto em que estava cansado com o processo que eu utilizava para técnica para fazer banda desenhada. Uma vez que eu dava a cor com o aerógrafo, era uma coisa muito trabalhosa, depois o resultado final nem sempre era o que eu gostava e aquilo já estava a ser mais um processo cansativo do que prazeroso, passa a expressão. E eu pensei, ok, se isto já não me está a dar prazer, se calhar está na altura de parar. E pensei, sinceramente, que nunca mais iria fazer banda desenhada. Inclusive, o meu ateliê em casa, eu passava todos os dias no estirador, olhava para aquilo e não dizia nada, simplesmente dizia, isto foi uma vida que eu tive, mas isso acabou. E depois, em boa altura, o meu colega e agora bom amigo, o Diogo Carvalho, mandou-me uma entrevista para cá, pediu para me entrevistar e disse, não, porque já não faço banda desenhada, não tem nada a ver. E ele, mas e tal, faz lá. E eu fiz essa entrevista e foi essa entrevista que despoltou o gosto novamente pela banda desenhada e há quem me amaldiçoou por isso, porque agora estou a produzir 2 álbuns por ano, porque o editor não me deixa produzir mais. Até o dia que me convidas para escrever outra história. Meio álbum, Keep Waiting. Era composto por um fato de treina-vidas de ciganos, por umas panelas a fazer lombreiras. Mas era lindo como se olhássemos para aquilo, se olhássemos para a indumentária do Senhor do Mal antes desta explicação, estava estranhamente cool. E depois é giro ir aos pormenores e perceber que de facto, ok, são umas calças de fato de treino, são umas tampas de panela, a tecnologia é toda esta coisa low-fi. E por isso é daqueles personagens que eu acho que deveria voltar. É alguém que ainda tem muito para dar. E depois misturado com isso, era a história dos talent shows que na altura estavam a explodir. Acho que foi assim no boom do Ídolos e da Operação Triunfo, onde eu fui jurado, e assim que fui jurado buscar ideias, no fundo. Nesse livro surgiram 2 personagens que me são muito queridos, que é o Combustão, que já voltou, e o Viúva Negra, que também estará prestes a fazer um cameozinho, mas são 2 personagens que eu continuo apaixonadíssimo por eles. Houve também a questão do, talvez por vingança, o Pombo ter a minha cara. Foi uma coisa, ontem contaste uma coisa muito engraçada, porque houve pessoas a achar que ia ser uma imposição minha, de ego. Não quero ser assim. Foi. Na verdade, não, mas conta lá essa história, que essa história é boa. Não, eu a dada altura estive com um indivíduo, já não lembro quem, e ele disse: eu gostei muito do livro e foi fixe chamares o Marco, ele parecia um gajo pleiro, mas ele tem assim um ego um bocado forte, porque aquela cena de se meter ele próprio como pombo foi um bocado chunga. E eu é que lhe disse: não. O pombo no início, os bosses que eu lhe mostrei, tudo era um personagem com uma cara
completamente diferente, não tinha nada a ver, e depois quando passei à arte final é que meti a cara dele, portanto ele só soube quando já estava a arte final feita é que ele se apercebeu. É verdade. Epá, mas em termos de ego não me favorecia muito um vilão tão patético e ainda por cima o poder dele é fazer cocó em cima de coisas. Não se pode dizer que fosse a coisa mais, é isto que eu quero ser, é assim que eu quero ficar conhecido. Mas pronto, fiquei muito feliz obviamente depois com o resultado final e com a maneira como tudo se juntou, apesar da demora toda do processo. Há pouco falaste aí que o Senhor do Mal veio aniversário. Estás-te a oferecer para fazer um novo corpo para quando o Luís já ter desenhado o 12, o 13 e o 14. Eu acho que se fizermos um novo Corvo, eu acho mesmo, a bem da tua sanidade mental, eu tenho que te entregar a história já toda feita. Porque nós delineámos mais ou menos a narrativa do princípio ao fim, mas depois foi, de facto, a entrega foi progressiva. E por um lado era engraçado aquilo. Claro. Era tipo, toma lá estas folhinhas. Depois tu parecias já tipo um viciado, que era tipo, dá-me páginas de texto. Mas ao mesmo tempo era tipo um Natalzinho, quando depois o Luís me mostrava o resultado. Tu às vezes usavas isso para me estimular a escrever mais, tipo, lá às vezes não dá vontade de fazer mais. E era maravilhoso receber as páginas e ver como é que a coisa estava a seguir em frente e ao mesmo tempo tentar contornar tudo o que estava a fazer na altura para continuar a alimentar este monstro que aqui está. Monstro, digo isto no bom sentido, monstro sagrado, nesse sentido. Mas sim, eu acho que faria mais sentido apresentá-lo, definir a história toda e escrevê-la toda e deixar este homem criar sossegado ao seu ritmo do que levá-lo assim à loucura. Sim, porque na realidade ele dizia-me, eu para a semana envio-te mais umas páginas. Chegava esta semana, agora surgiu uma coisa boa, não posso, não sei o quê, para a semana, ao fim de 4, 5 semanas, ele finalmente enviava umas páginas, 2 páginas. Mas 2 boas que no dia seguinte já as tinha desenhado e dizia mais. Pois eu ficava espantado também com a velocidade. O teu brilhantismo está não só na qualidade dos desenhos, mas na. E depois ainda existia outro fator, é que não tínhamos a internet como temos hoje, e então eu tinha que me deslogar todas as semanas a casa dele para lhe mostrar as páginas, os esboços. Ele também ia à tua casa, e aquilo foi penoso. Depois ainda por cima outro fator. Eu cada vez que lá ia à casa, eu corria risco de vida, porque ele tinha lá umas cadelas ferozes à entrada, que aquilo, meu Deus. Olha, na altura era a Stitch que morreu, coitadinha já, com bastante idade, e era um cão louco que era o Sharik. O Sharik atacava muito as pernas das pessoas, nesse sentido. Mas pronto, tenho boas memórias, apesar de tudo. A esta distância. Lembro-me de estressar muito a pensar, eu não estou a dar a esta lenda da banda desenhada o material de que ele precisa e no tempo certo, mas estava-me a dar muito gozo ver a coisa aqui possível. Foi devido a todo esse processo que demoraste tanto a voltar à banda desenhada? Não, repara, eu acho que na verdade eu sinto-me sempre meio intruso neste universo. Pronto, o Corvo foi de facto pensado desde o início para ser uma banda desenhada, mas lá está, parte do Corvo, esta história toda do Senhor do Mal, eram apontamentos que eu tinha a pensar naquilo que eu fazia mesmo mais na altura e ainda faço, que é televisão e escrever humor para televisão, mas aqui eu senti que estava a fazer banda desenhada mesmo. Neste caso mais recente do Manual de Instruções, aquilo é um argumento de cinema que não foi alterado de forma nenhuma, passei ao Miguel Jorge e ele adaptou um argumento de cinema a uma banda desenhada. Portanto, isto é daqueles universos onde eu sinto que deveria estar mais e onde deveria estar a escrever mais, porque eu adoro banda desenhada, adoro escrever para banda desenhada. Lá está, pessoas como o Luís Louro ou agora o Miguel Jorge são tipo estúdios de televisão e de cinema de uma pessoa só. Eles têm meios para criar todas as coisas que para fazer um filme são muito mais difíceis e obviamente que isso agrada-me. Não me agrada também
tentar passar esta ideia, eu tentei afastar um bocado essa ideia de que, bom, já que não consigo fazer um filme, faço uma BD. Tudo, eu acho que é uma arte tremenda em si mesma e, portanto, eu adoraria fazer mais coisas para a banda desenhada. E pode ser que, eventualmente, o caminho seja esse. Também porque, fazer cinema em Portugal é um pincel, até que se consiga fazer alguma coisa é tramado. E tudo acontece de uma maneira mais rápida e muito criativa e muito bonita em banda desenhada. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ou Nuno, ou Luís, ou aos dois. A minha questão é porque é do Vicente não aparece neste volume e se voltasse ao corpo, se gostarias de abordar esse lado mais trágico do filme personagem. Estás-me a lançar a mim. Já que eu gosto de trabalhar num argumento. Eu sinto que a minha abordagem neste Corvo, na verdade, foi mesmo ir pelo lado mais burlesco e mais ridículo. Talvez hoje, com mais uns anos em cima, eu conseguisse ir por caminhos mais do pathos. Lembro sempre de uma deixa que escrevi para a série Paraíso Filmes, em que alguém dizia à personagem do Zé Pedro Gomes, que era o produtor, era produtor de cinema e tinha uma fábrica de louças sanitárias ao mesmo tempo. E eu vi um argumentista que lhe dizia: eu gostava de pôr mais patos neste argumento. Ele dizia: homem, ponha patos, ponha galinhas, ponha o que quiser. Mas acho que isso se calhar tem muito a ver com a idade. Eu acho que em 2007 eu ainda nem era pai, nem estava a planear ser pai. Agora está ali uma pessoa de 14 anos sentada e portanto eu lembro que estava a trabalhar muito em humor naquela altura e o meu mood estava muito virado para esse lado e se calhar é aliciante hoje em dia pensar em aprofundar mais esse lado mais trágico do Corvo e pronto, não sei o que é que o Luís pensa disto. As pessoas da mesma forma. E há que ser objetivo nisso. Ou, por exemplo, a coisa da Dark Horse, eu mandei-lhes o livro e eles, mas deixa lá. E está tudo bem. Eu acho que é uma coisa mais tua e nós queremos essa consciência. Era uma coisa que nós queríamos dizer porque achamos que havia algum lugar. Eu não sabia nada da guerra colonial e foi um processo que eu de repente queria escrever. A coisa começou com um argumento de terror, eu queria fazer um argumento de terror e de repente começo a falar com as pessoas e tudo o que me diziam era muito melhor do que a premissa naive e imbecil que eu podia ter, não é? Eu de repente estou a falar com uma pessoa que me conta uma história fascinante. Eu só tenho de gravar e depois transcrever e depois publicar e muito dinheiro. A versão inicial era um bocado de Predator. Sim. Mas evoluiu muitíssimo e acho que é capaz de ser o vosso livro em que mais evoluiu até ao produto final. Voada para Sofia era uma coisa que já estava muito pensada desde o início. Foste direto ao ponto. A coisa... É que ele foi direto ao ponto. A coisa começou quase como um spin-off do Predador. Isto é verdade. Agora como foi este dos índios, estávamos a falar, porque é que não agarras de uma coisa? Eu queria estudar o esquema dos filmes de terror, então passei muito tempo a ver aqueles filmes, desde o Dog Soldier, The Descent, aquele Deliverance, Southern Comfort, do Walter Hill, não é? Sim. Rednecks também. Sim. Estava a ver e a tentar decifrar a estrutura do argumento, que é estranhamente semelhante. Se vocês repararem, os filmes de terror dos últimos 15 anos começam sempre com o personagem principal tem uma tragédia horrível, que faz com que fique traumatizada, então decide isolar-se ou tem qualquer coisa que a obriga a ir para um sítio e de repente essa tragédia começa-se a manifestar sob a forma de uma merda qualquer e a pessoa, no processo de combater essa coisa, tem de combater o trauma anterior. É sempre, não é? Então, queria decifrar isso e comecei a tentar pensar e às tantas um amigo disse-me: não faz uma espécie de um predador na guerra colonial? Olha, só que depois, o primeiro draft era isso. Tu chegaste a ver, o primeiro draft, o primeiro. Estou a dizer Diogo. Claro. Exato.
E depois foi evoluindo exatamente porque a realidade é muito mais interessante às vezes do que. Às vezes não, às vezes do que a ficção. Muito bem, não sei como é que estamos de tempo. Minutos? Achas que devemos esperar as perguntas do público? Já? Eu diria que sim. Se houver. És o desbloqueador. A minha questão é, eu ainda não tive a oportunidade de ver esse livro, mas parece-me que ele tem um tom mais leve e parece-me que essa história é mais apelativa para um público juvenil, quando comparado com outras obras futuras. E nada também a tua exposição, o facto dos teus livros chegarem a pessoas que estão fora desse nicho. Sentes que este livro tem uma importância ainda maior na ideia de criar uma nova geração de leitores e uma renovação do público de banda desenhada? Talvez seja um bocadinho. Eu lembro-me que quando fizemos o primeiro livro era difícil chegar às pessoas, não é? Era difícil. Havia pouquinhos leitores, digo, dos nossos livros pelo menos. E uma grande relutância das editoras também pegarem banda desenhada. Por isso é que eu fico tão contente a ver aqui editoras portuguesas a fazerem tanto trabalho nessa área. Mas depois também houve uma série de fatores que ajudaram, não é? Obviamente que o primeiro livro correu bem o suficiente para fazermos um segundo e depois um terceiro. E depois também houve uma série de coisas que, eu tendo outra profissão, acabou por fazer com que eu saísse um bocadinho do circuito fechado da banda desenhada, que é um circuito fechado. E é um pouco como o Nuno estava a dizer, que é de repente nós acabamos por chegar a pessoas que nunca pegaram numa banda desenhada e eu fico muito contente quando isso acontece, é um grande orgulho. Talvez uma vantagem de não ser da banda desenhada. E obviamente depois, dadas as nossas aventuras também, porque o Balada para Sophie correu bem, mas houve uma série de fatores que fizeram uma tempestade perfeita, isto é, nós lançámos durante a pandemia. Então seria, assim, diria que inevitavelmente seria uma coisa muito trágica para um lançamento, mas coincidiu com um milagre, foi de repente o Bruno e o Nuno juntaram-se no Instagram e graças a muitos de vós estávamos a chatear a noite inteira e as pessoas lá com o seu telefone. Isso também ajuda, não é? De repente alguém fica, este é aquele gajo que estava lá a tocar piano. O Pipão. Sim, é isso. Chateio-me de vez em quando com pessoas que eu não conheço e dizer que Pipão é ali aquele circuito do deixa o Pima em paz, não é? Até tipo, não sei se os teus pais tinham um nome para ti quando eras pequenino. João. Mas, João Miguel, João Miguel, vamos chamar João Miguel. Não, mas é isso. Foi espetacular essa coincidência. Porque de repente a coisa passa ali no circuito da banda desenhada. E mas eu até tenho medo que as pessoas que leram o Balada para Sophie de repente pensem que este é o livro que vai a seguir e vejam a primeira história e pensem este tipo está completamente. Mas é isso, eu acho que isto devia existir, como o João Miguel disse. João Miguel não é. Obrigado pela questão. Só para dizer uma coisa, nós somos duas pessoas, três, se contamos comigo, duas pessoas muito importantes para a banda desenhada. João Ameias, há isto há dezenas de anos, estou há 35, lembro-me da loucura, com 23 anos, na Rádio Universitária do Porto, um programa que levou ao reitor a perguntar o que é que eu estava a fazer. Isto é real. Foi em 1985 e a reitoria achava estranho que um gajo estava a sua licenciatura estava ali com um programa para desenhar. Só para dizer, Filipe, mais novo, continua a ser um nicho para desenhar. Não vale a pena termos ilusões. É um nicho. Mas é um nicho que cresceu imenso. Quando pessoas como o Luís, quando pessoas como o Nuno, como você, aparecem, não é questão da luz estar fresco, é questão de conquistarem os públicos. Tudo na vida, lamento dizer isto, é comercial. Porque estamos a falar da parte dos sentimentos. Estamos a falar daquilo que nos norteia para ganhar a nossa vida. Agora, a
A banda desenhada não é já aquele nicho que era antes, nem com os bombeiros para o mas é algo que já tem peso. Quando você estava preocupado com a questão do que a história dos vampiros não passa, eu vou dizer isto, o João também já disse. Em Espanha, não é só a Galiza, não é só a Galiza que conhece o Zeca Afonso, conhecem bem o Zeca Afonso. E uma história como esta faz lembrar uma coisa que se chamou Guerra Civil. Não estamos a estabelecer paralelismos, não é possível fazer. Mas acredite, Espanha está sempre receptiva. Os cursos estão ao nosso lado. São um mercado próximo. Trabalho com eles na minha vida profissional há 30 anos. Portanto, para dizer apenas isto, a banda desenhada é um nicho, mas se forem pessoas como vocês, são pessoas de grande qualidade, a banda desenhada não é para os miudinhos, é para os adultos também e basicamente para os adultos. E só vocês têm que ser os porta-bandeira dos porta-estandartes disso mesmo. Portanto, em primeiro lugar, parabéns e não desistam. Obrigado. Olha, CPI, comissão, você não tem que seguir aos botões, pá. Nós já estamos na comissão permanente, lá na Não, eu acho que aqui também a coisa que eu acho que é importante é referir o importante trabalho de João Lameiras, que de facto sabe disto a pontos e tem feito muito por isto e eu gosto muito de saber que também, além da tua carreira como divulgador da banda desenhada, entendido da banda desenhada, vendedor de banda desenhada, estás agora muito mais ativo como autor também, portanto, por isso é. Até já, obrigada. Olá, André. Tudo bem?